Gostaria de agradecer a participação de todos, né, aqui hoje, nesse concurso show que a gente está começando aqui com o Alexandre aqui do meu lado também, hoje em parceria com o WTC Business Club. Hoje nosso evento, a resposta dos CFOs, vamos escutar um pouquinho o que eles têm para contar desse momento que a gente está passando da pandemia e dicas, histórias das empresas, etc., do que a gente vai atravessar nos próximos dias. Como a gente tem começado em todos os eventos, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho da ferramenta para que vocês consigam interagir durante o evento. Então, como vocês podem ver na parte inferior da plataforma, vocês têm dois botões que são os mais importantes hoje para o evento. O ponto de interrogação, que é o Q&A, ali vocês vão mandar as perguntas e a interatividade com os palestrantes. Então, qualquer pergunta que vocês queiram mandar, vocês abram o Q&A e mandem. Eu vou estar fazendo a moderação com o Alexandre e a gente vai passar para os CFOs no final do evento. E também tem o chat em grupo, que aí vocês podem interagir, conversar, eventuais problemas vocês podem colocar ali também. Eu vou estar também acompanhando de tempos em tempos e vou poder ajudar vocês nisso. Dando aqui continuidade na rápida introdução, hoje a gente mantém a parceria com Minha Viagem Executiva, então se vocês baterem o QR Code ou na lista de recursos aí na esquerda, vocês acessarem o link deles, vocês conseguem participar, responder os quizzes, etc., e concorrer a destravar os prêmios que estão ali disponíveis. Os nossos parceiros, mais uma vez, nessa fase de pandemia, a gente tem sempre reforçado os nossos parceiros como apoio também, o Grupo 1 a 1, que é quem faz a Minha Viagem Executiva, a SB Marketing, que é quem trabalha a parte de Marketing Automation, Nurturing, etc. A2B é quem produziu esse slide, por exemplo. A Levan, hoje a gente está fazendo um modelo novo de broadcast do concurso show, até depois vocês podem dar os feedbacks. A Levan é quem está produzindo isso e quem produz as vinhetas, quem produz toda a parte audiovisual. O Rock é quem trabalha com a gente na contratação de palestrantes. E o WTC Business Club, que está com o ano inteiro rodando a parceria, convidando os executivos e chamando e trazendo também conteúdos de qualidade para os eventos. E para finalizar, só uma mensagem dos nossos próximos eventos, ali na lista de recursos da esquerda também estão os links. Na sexta-feira a gente tem o Destino do Passageiro, que é o evento que o Rodrigo Jamal vai estar contando um pouquinho a história dele de empreendedorismo, de superação. O Rodrigo ele começou como vendedor de balas nas barcas no Rio de Janeiro com 8 anos e hoje é empresário, tem uma série de empresas, etc., de sucesso, e acho que é uma história bacana para também a gente estar escutando nesse momento. E acho que é isso, e agora o Marcelo pode rodar o vídeo. Guardar notinhas de despesas e mandar por malote físico? Ou tirar fotos e enviar com um clique? Qual aprovação é mais segura e rápida? Feita manualmente? Ou feita por algoritmos que protegem o viajante e a empresa? O que te desgasta menos? Processos burocráticos ou automatizados? Quando o processo é mais detalhista? Quando é feito pelo humano ou pela máquina? Quando o assunto é relevante financeiramente, como você garante que está certo? Simplesmente confia que está correto ou analisa relatórios? Na hora de uma viagem, qual a melhor escolha? Fazer o que é preciso, custe o que custar de maneira irracional? Ou garantir uma viagem com consciência e tranquilidade? Na hora de reservar um hotel de trabalho, o que é mais prático? O hotel 5 estrelas? Ou o hotel que atende o seu perfil de viajante executivo aprovado pela política de viagens da sua empresa? E aí, ficou difícil de entender? Com a SAP Concur, o importante não é o destino, mas sim a jornada. Pode ir lá, Alexandre, agora é com você.
Maravilha. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Queria agradecer a todos vocês pela participação nessa versão online do nosso Comitê Executivo de CFOs. Queria também fazer uma saudação especial aos nossos associados, membros, clientes, parceiros e amigos que sempre acompanham os eventos do WTC Business Club. Pessoal, como vocês viram, a gente está bem chique, né? O Rodrigo, com esse estúdio, parece que ele está num estúdio em Nova York, fazendo a transmissão. Trilha do Amaury Júnior, antes do evento começar. Entrevistas gravadas, mesclando com essa nossa gravação. E tudo isso faz parte da nossa curva crescente de aprendizado nos eventos online. E também é uma forma de a gente aperfeiçoar a experiência de vocês na participação desses webinars. É importantíssimo a gente ter uma ferramenta bem preparada e uma plataforma bacana para recebê-los online, mas a gente também sabe que faz parte dessa experiência, né, tanto nos eventos físicos como nos eventos online, o bom conteúdo. Né, e o WTC, junto com a SAP Concur, vem zelando pelo bom conteúdo. E hoje o nosso comitê de CFOs é uma prova viva disso. A gente preparou um conteúdo feito por executivos de finanças para executivos de finanças. E hoje a gente vai ter, e eu já sei, a participação do Eric Alencar, que é o diretor financeiro do grupo Oncoclínicas, que vai representar o segmento de saúde. Já aproveito para agradecer também ao Paulo Mendes, CFO da SAP Brasil, que vai representar o segmento de tecnologia, e a Viviane Valente, que é diretora executiva de finanças do Grupo Tigre, que vai representar o segmento da indústria. A visão da tecnologia, a visão da indústria, e como que esses se posicionam perante esse momento de reclusão, de possível crise. Então, esse foi o objetivo do nosso evento, trazer 6 CFOs as respostas desses 3 CFOs. E eu espero que esse conteúdo seja de grande valia para o dia a dia de vocês e que a gente possa trazer ideias para vocês implementarem nas companhias, nas empresas de vocês. Então, queria mais uma vez agradecer aqui publicamente a SAP Concur, né, tanto ao Rodrigo Murad, como a todo o time que dá o apoio para a gente. A Valéria, que conduziu a primeira entrevista junto com a Viviane da Tigre. E, pessoal, eu não queria mais tomar o tempo. A gente uma hora de conteúdo, né, entre a Viviane, o Eric e o Paulo. Então, só queria passar um recadinho final falando da nossa plataforma, que é o WTC On. Né, o WTC que sempre foi muito pelos públicos, né, anualmente a gente realiza de 90 presenciais, mas agora a gente lançou a nossa plataforma digital, que é o WTC On. Né, inclusive, vocês devem estar recebendo alguns convites para eventos organizados dentro dessa plataforma. Por exemplo, semana que vem, a gente vai realizar uma rodada de negócios virtual, uma rodada de negócios online, dia 23 e 24 de abril. Teremos um evento no dia 28 de abril e um próximo no dia 5 de maio. Mas eu não vou gastar mais tempo aqui, todos vocês receberão mais informações por e-mail. Depois no chat eu vou colocar também o meu endereço de LinkedIn, o meu e-mail, os meus contatos, para quem tiver interesse poder conversar comigo diretamente. E pessoal, antes de a gente trazer as entrevistas da Viviane, do Eric e do Paulo, eu queria trazer um livro para vocês, que é algo que a gente sempre faz no nosso, e que a gente não poderia fazer nos eventos. São só 4 perguntas, mas a ideia é a gente ter um termômetro de como está a percepção de vocês e de suas empresas com relação a esse momento que a gente vem passando. Então, eu vou pedir apoio do Rodrigo. A gente vai colocar na tela para vocês uma pergunta de cada vez, e depois que vocês responderem, a gente vai coletar o resultado em tempo real, e aí a gente segue para as entrevistas, para o conteúdo propriamente dito. Você me ajuda, Rodrigo?
Ó, já está na tela, Ajudo sim, ajudo pessoal. sim. Já A vai... primeira pergunta... Obrigado, Rodrigo. A primeira pergunta, a gente quer entender qual que é a expectativa de vocês sobre o impacto do coronavírus e dessa situação toda na renda ou na receita da empresa de vocês. E a gente tem aqui 4 opções. Eu queria entender se vocês acham que será um impacto devastador, se vocês acham que vai ser um impacto negativo, mais sob controle, ou se vocês acham que será um impacto neutro, ou se vocês acham que vai ser um impacto positivo, pois vocês encontraram oportunidades nesse momento. Eu vou pedir para vocês votarem, a gente vai deixar um tempinho aqui para todo mundo poder participar, e daqui a pouquinho a gente roda para poder coletar o resultado dessa primeira pergunta. Então a gente quer saber qual que é a expectativa de vocês nesse momento de crise. E a gente já tem a resposta aqui, vocês podem ver na tela. 18,5% acredita num resultado devastador. A grande maioria, quase 66%, acredita num impacto negativo, mas sob controle. 10% acredita num impacto neutro. E 5,3% encontraram oportunidades nesse momento. Maravilha, pessoal. Obrigado pela participação. Próxima pergunta. Já deve aparecer também na tela de vocês. A gente quer saber quando vocês acham que os seus negócios ou a sua vida profissional voltarão à normalidade. Essa daqui a gente tem 3 opções. Vocês acham que retornará à normalidade ainda dentro desse primeiro semestre? Vocês acham que será ao longo do segundo semestre? Ou vocês acreditam que a gente vai retornar à normalidade, né, se é que é possível ter uma normalidade dentro do próximo ano, somente em 2021? São 3 alternativas. Eu vou esperar mais um pouquinho para que todos participem. Acho que pode coletar a resposta já, Rodrigo. A gente quer entender quando que vocês acreditam que tudo retornará ao status, no mínimo ao status anterior. Ok, já temos as respostas. 8,8% de vocês acreditam que será ainda dentro do primeiro semestre. A grande maioria, 60%, ao longo do segundo semestre. E terça acredita que retornará à normalidade somente em 2021. Próxima pergunta, por favor. A pergunta já está na tela, Alexandre. A terceira pergunta. É que ainda não apareceu aqui para mim, Rodrigo, se você não, mas já puder trazer. Já apareceu, então eu posso passar, eu até posso puxar. Deixa eu começar a puxar ela de novo. Daqui a 12 meses, os seus negócios e a sua vida profissional se estarão numa situação melhor que a atual, igual à atual ou pior que a atual. Agora vamos dar uns segundinhos para o participante responder. Agora apareceu aqui para mim também, Rodrigo. Legal, então, agora a gente já vai até ter as respostas. Maravilha. Vamos entender como é que o pessoal imagina que vai estar aqui 12 meses. 60% com uma visão bem otimista, né? Então melhor do que a atual daqui 12 meses. 25%, um quarto, igual à atual, e 15% não vê um horizonte positivo daqui 12 meses. Então 16% acredita que a gente vai estar numa situação pior profissionalmente daqui 12 meses.
E, pessoal, a última pergunta, que eu gostaria de ter a participação de vocês, é com relação à forma que vocês têm gerenciado os gastos corporativos nos negócios de vocês. Quais são as prioridades? Vamos imaginar as prioridades até o final do ano, mas é óbvio que especialmente agora, nesse momento de controle de gastos, quais têm sido as prioridades de vocês? Vocês podem marcar quantas alternativas vocês quiserem. Vocês têm dedicado atenção à gestão de despesas e reembolsos. É óbvio que reembolsos agora tem um volume menor, né, devido à baixa locomoção. Gestão de viagens, também agora, nos próximos meses, as viagens estão reduzidas, mas com certeza retornarão no segundo semestre. Controle de despesas menores, como home office, vacinações, estudos, entre outros. Ou gestão de compras de materiais diretos e indiretos. Quais têm sido os focos de vocês e também imaginando um horizonte até o final do ano? Nossa, está bem dividido. 42% gestão de despesas em reembolsos, 38% gestão de viagens, 34% despesas menores, como home office e vacinações, 72% gestão de compras de materiais diretos e indiretos, e uma última alternativa que eu não tinha falado, gestão da força de trabalho terceirizada. Maravilha, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Espero que também as respostas sejam importantes para gerar reflexão. Pessoal, agora a gente vai para as entrevistas. Como eu comentei com vocês, a gente está usando um modelo onde as entrevistas foram gravadas e o risco de qualquer eventual problema de internet, mas o evento inteiro ele está acontecendo ao vivo. E a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas depois dessas apresentações. Então, por favor, pessoal, naquele ponto de interrogação que o Rodrigo mencionou, eu peço a vocês para já irem mandando, forem surgindo durante as apresentações que vocês vão assistir. Ok? Então, pessoal, espero que vocês aproveitem, espero que vocês gostem, e daqui a pouquinho a gente retorna. Boa tarde, Viviane. É um prazer estar aqui com você agora essa nova vida remota, podendo conversar um pouquinho e entender como que a Tigre está enfrentando esse momento de crise que é muito particular para todas as empresas. Apesar nós conhecermos bastante como a Tigre funciona, o tamanho da Tigre, a amplitude do seu trabalho, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Tigre no Brasil. Então, vamos lá, até um pouco de perspectiva, né? Eu acho que a Tigre é além de Brasil, né? Nós somos uma empresa de tubos e conexões, na verdade nós somos uma empresa de materiais de construção para hidráulica e elétrica, né? Ampliando um pouco o escopo. Então, dentro desse contexto, a gente tem tubos e conexões, caixa d'água, metais sanitários, torneiras, chuveiras, acessórios plásticos, enfim, tem toda a caixa de passagem, então todo tipo de solução para hidráulica e elétrica na construção, né? Isso no Brasil, nós somos o maior player no Brasil nesse segmento, seguido da Amanco e da Crona, né? A Amanco é uma empresa global, também mexicana, e a Crona é uma empresa brasileira, e outros concorrentes menores, né? Além do Brasil, o Brasil representa 70% da nossa receita, né? E representa 60% do nosso volume. Além do Brasil, a gente tem operação em todos os países da América Latina e uma operação nos Estados Unidos. Essas operações, elas são majoritariamente de tubos e conexões, né? O mix no Brasil é um pouco menor do que o mix no Brasil. Na Tigre, eu sou diretora
executiva da companhia e tenho comigo a área de finanças, a área de tecnologia e a área de serviços corporativos, né, o CSC, para todos esses 10 países, né, Brasil e os 9 de fora. A crise, ela, na verdade, enfim, eu digo que ninguém da nossa geração viveu isso, né? Do ponto de vista de relevância, essa crise tem sido comparada à Segunda Guerra Mundial e ao crash de 29, né? Porque diferente da crise de 2008, que foi uma crise financeira, onde, por conta da quebra dos bancos americanos, né, da crise das hipotecas e toda a questão de ausência de liquidez no mercado, foi uma crise essencialmente financeira, a última grande, né, que afetou o mundo e que afetou quem lida com o mercado financeiro, né? Essa crise não, ela afeta a produção, as pessoas e, por consequência, o mercado financeiro, uma vez que a economia sofre uma desaceleração abrupta, né, de um mês para o outro. Então, nesse cenário de instabilidade, eu diria que duas coisas têm sido muito presentes na nossa rotina, né? Primeiro, um imediato rebalanceamento entre curtíssimo prazo e médio e longo prazo, né? Então, os nossos ciclos de acompanhamento, eles agora estão sendo diários, né? Então, a gente tem uma reunião de crise que a gente se reúne todo dia e avalia a situação desses 10 países, né? Se eles estão funcionando, se eles não estão funcionando, se tem pessoas doentes, se não tem pessoas doentes, se os clientes estão atendendo, se os clientes não estão recebendo o produto, se os clientes estão pagando, se os clientes não estão pagando. Então, implementar essa rotina diária de curtíssimo prazo para o acompanhamento de negócios tão diversos foi a primeira iniciativa, né? E nesse escopo dessa iniciativa e nessa ordem de prioridade, né, a gente colocou 3 coisas em prioridade, né? A primeira coisa são as pessoas. Então, de imediato, pensamos quem colocar em home office, quem não colocar em home office, como se garante a higiene e a segurança nas fábricas que ainda estão operando, né? Num segundo momento, o caixa, né? Isso não é novidade, né? A gente tem falado, nunca se falou tanto de cash buffer days, de caixa mínimo de captação, enfim. E um terceiro, a sanidade da cadeia, né? Dos stakeholders, né? Então, os clientes e os fornecedores, né? Com o objetivo de minimizar o impacto da crise, a gente enxerga que essa crise ela dura no mínimo 3 meses, abril, maio, junho, no mínimo, com impactos ainda desconhecidos quanto à retomada, né? Primeiro, a velocidade da retomada e segundo, o perfil da retomada, né? Você tem falado muito em V-shape, U-shape, enfim. Então, cada país pode vir a ter uma realidade diferente, né? Em termos de curva de retomada ou não. Então, essa tem sido o nosso maior desafio, e aí nesse desafio de manter a companhia saudável do ponto de vista de caixa, né, a gente tem tentado reduzir o que eu chamo de metabolismo basal, né, ou seja, numa pessoa, né, a quantidade de calorias que você gasta se você não fizer nada, né, aí eu estou usando essa mesma analogia para o nosso caso, né, ou seja, qual é o mínimo possível de consumo de caixa de gastos que a gente pode ter nessa situação para poder suportar uma queda, né, no que eu chamo de inflow variável violenta, a depender da severidade do lockdown. Sim, poxa, uma explicação super vasta aí a respeito de como vocês estão enfrentando a crise, que era algum dos pontos, né, que eu queria entender um pouquinho em relação às pessoas, fluxo de caixa, cadeia de suprimentos. E em relação às despesas, vocês são nossos clientes da Concur, né, e utilizam a ferramenta, e a gente sabe que as despesas relacionadas a viagens, com certeza, são reduzidas quase no máximo, mas aparecem outros tipos de despesas nesse momento, né? Hoje mesmo eu tomei aqui a vacina, a SAP está sugerindo que todos
tomem e reembolsem através do concurso, né? Como é que vocês estão gerindo o tema de despesas dentro da TIC? Uhum. Bom, está relacionado um pouco àquele conceito de metabolismo basal, né, que eu comentei. Então, a gente trata despesas em duas categorias. A gente tem as despesas que são relacionadas a projetos e as despesas que são orgânicas, né? Então, a gente já separa a despesa nesses dois grupos, né? As despesas que são relacionadas a projeto, a gente fez uma análise criteriosa do que deveria continuar ou não, dado esse cenário, né? Colocamos alguns projetos em hold, porque alguns, por exemplo, estavam relacionados a demandas que provavelmente não acontecerão mais, ou timings de lançamento de produto que a gente já perdeu o time to market por conta do fechamento, né? Então, as despesas não orgânicas, elas tiveram esse tratamento, e nas despesas orgânicas, nós tentamos reduzir ao máximo, acho que são variáveis de acordo com a atividade. Então, viagens é um ótimo exemplo. A nossa área comercial, ela está 100% em home office, fazendo as visitas de forma digital, então nós reduzimos praticamente quase tudo, né, do ponto de vista de gastos de locomoção, de viagem, e mesmo nas despesas correntes, né, a gente tentou chegar ao mínimo possível, né, que mantenha a operação rodando e que nos garanta a retomada, né? O objetivo dessa redução drástica das despesas, na verdade, é ter um colchão, né, para poder conseguir atender, né, os pedidos de prorrogação dos nossos clientes, principalmente lojistas, que estão com as portas fechadas, né? Ou seja, eles não conseguem vender o estoque deles. Então, esse foi o objetivo, né, das não orgânicas, né, fazer uma avaliação se aquele projeto faz sentido ou não nesse time atual, e nas orgânicas reduzir ao máximo possível. Algumas proporcionais à atividade e algumas fruto de negociações, né. O objetivo da gente é reduzir esses gastos fixos em 50%. Entendi. E você vê outras despesas que surgiram em função do trabalho remoto? Na verdade, para a gente não. Nós já tínhamos uma plataforma digital bastante avançada, então a gente já tinha regime de trabalho em home office. Todos os nossos funcionários têm celular, então a gente não precisou, por exemplo, providenciar linhas ou notebooks. Algumas empresas tiveram esse dilema, né? A gente não teve essa necessidade, porque a nossa plataforma de trabalho, até pelo footprint diversificado da companhia, né, por uma questão de exigência, ela já era bastante digital. Se nós tivéssemos um endereço só, com todas as pessoas nesse endereço, talvez isso não fosse tão presente, né? Mas com tantos endereços, né, o nosso modelo de trabalho ele já era muito digital. Então, nesse sentido de adaptar o modelo de trabalho, não. No sentido das preocupações com a saúde, coisas muito discretas, porque já fazíamos vacina de gripe, enfim, de certa forma, as preocupações de higiene já existiam. Então, na verdade, não, de gastos extras, não. Pequenos gastos só, né? Marginal. Material. Entendi. E em relação às suas equipes, como é que você percebe? Você percebe as equipes engajadas, motivadas, trabalhando da mesma forma? É curioso, assim, dentro da SAP, a gente, claro que tem cada dia aquele que não está muito bem, que se enrolou com alguma tarefa doméstica e, portanto, fica um pouco mais pouco performático, mas, em geral, a gente percebe pessoas engajadas, motivadas mesmo remotas. A gente tem sentido as pessoas muito engajadas, na verdade. Muitas reuniões. Até um pouco mais, né, do que ficavam, a gente perde menos tempo com trânsito, né, com deslocamentos, enfim. Eu tenho sentido as pessoas bastante engajadas.
a gente já tinha esse modelo de trabalho muito remoto, né? Então, nas entregas, e inclusive o nosso centro de serviço compartilhado também, que é operado pela Accenture, né? A gente tem estado em movimentação com eles o tempo inteiro, com as unidades internacionais. Então, assim, eu tenho um contato praticamente diário, né? Primeiro com a equipe de liderança, né, que são os diretores e responsáveis dos países, com minha equipe, com algumas pessoas específicas do CC, da contabilidade, da tesouraria. A tesouraria, essas semanas, tem sido uma movimentação, né, porque, enfim, todas as despesas correm atrás de todas as empresas correm atrás de linhas de bancos, fazendo seus buffers de caixa, então a produtividade, ela tem sido bastante intensa, na verdade. Eu acho que, de certa forma, o fato da pessoa não precisar se deslocar e o fato de trabalhar nesse ritmo de home office, a gente tem até que cuidar para as pessoas não ficarem estressadas demais, porque você acaba acertando elas 24/7, né, pelo WhatsApp, e a gente implementou um regime de redução de jornada a partir de abril na nossa companhia, então nós temos até que ter um cuidado, né, para poder preservar o dia de redução de jornada das equipes, né? Eles têm que, no mínimo, um dia por semana não trabalhar, né? Então, eu acho que tem sido até um desafio reduzir a produtividade, dado a frequência de gestão de atividades que a gente fazia gestão mensal, a gente está fazendo diário. Então, enfim, aumenta, né, o nível de oversight, de acompanhamento, e isso demanda das pessoas. Então, eu tenho sentido, pelo contrário, assim, um alto grau de produtividade, né? Talvez não seja igual em todas as funções, porque existem funções que naturalmente perderam um pouco a velocidade, né? Isso, então, por exemplo, trabalho de P&D, né, como a gente colocou em hold alguns projetos, trabalhos de auditoria que precisam de visita, então essas coisas naturalmente, essas pessoas elas estão dedicadas no seu tempo de não redução de jornada a trabalhar em planejamento para retomar. Mas, por outro lado, algumas atividades não mudam, né, contabilidade, enfim, a call center continua atendendo o cliente, talvez até mais. Outras áreas têm sido bastante demandadas, como a área de RH, por todas as medidas que o governo tem soltado e todas as análises, né, se faz sentido aderir ou não, e na parte tributária também. Então, essas áreas elas estão até mais demandadas, na verdade. A gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregá-los. Com certeza. E como é que você está vendo, assim, o futuro, né? A gente está falando aí de que a gente, em 3 meses, imagina que talvez a gente possa voltar a ter uma vida nova, normal. O que você acha que vai ser o novo normal? O que você acha que a gente vai aprender? Por exemplo, com essa questão do trabalho remoto. Hoje em dia a gente já questiona muito que a gente tem conseguido se manter produtivo mesmo remoto, né? Será que a gente precisa realmente estar on-site tanto quanto a gente fica? Em relação... Como é que você está vendo, assim, a retomada? Principalmente para o seu negócio, né? De $1 milhão, né? Existe um estudo do Moody's que estão rodando, né, nas notícias e nas redes sociais que falam, vou pegar um aqui, que falam dos setores que serão mais afetados ou menos afetados. Isso, exato. Sobre a crise, né? Então, alguns são até beneficiados, né? Os de venda online, enfim, setor de vestuário está sofrendo muitíssimo, né? Imagino, porque, enfim, primeiro que é um item que não é de necessidade básica, né? E aí, nesse momento, as pessoas naturalmente com risco, com a preocupação sobre o futuro e sobre a economia, né? Não tem por que consumir, e assim, quem é que vai consumir coisas ligadas a imagens, fica só em casa, né? Também, então, enfim, esses setores com certeza.
Exato, ninguém dá nenhuma festa, nem, enfim, nem usa roupa nenhuma, enfim. Então, esses setores, eles naturalmente, eu acho que eles estão sendo bastante afetados e diferente do que poderia ser pensar numa retomada por uma demanda reprimida, e pode ser que a situação do desemprego e da redução de renda comprometa essa retomada, né? Outros setores que a gente se encaixa, como de construção civil e saneamento, né? Saneamento, eu diria que talvez menos, a gente tem uma expectativa que até por essa ser uma crise sanitária, né, as questões de saneamento passem a ser mais prioridade. A gente está vendo aí como algumas comunidades têm dificuldade de evitar o contágio por não ter água, né? Por não ter caixa d'água. Por exemplo, nós fizemos uma ação de doar caixas d'água para comunidades aqui em São Paulo, porque, enfim, como manter condições de higiene se você não tem água, né? Então, eu acho que essa questão deve ter uma demanda. Por outro lado, a construção civil, que é a demanda por novas casas, por ser um ticket de mais alto investimento, o desemprego e a insegurança sobre o futuro afetam bastante, né? Então, a gente está pressupondo aí, talvez, uma nova retração nas construtoras, né? Voltando aí ao cenário de 2015, 2016, que a gente via aquele estoque de imóvel que ficava parado nas construtoras, e elas estavam reaquecendo agora, né, aqui em São Paulo, muitos lançamentos. Então, a gente vê uma probabilidade desses imóveis voltarem a ficar estocados, né, nas construtoras. Por outro lado, eu acredito que deve ter uma demanda aí por saneamento, e um outro segmento que a gente atende, que é o agribusiness, né, o tubo, ele é usado para irrigação, né, então esse setor de bebidas, alimentos, né, e bebidas mais alimentos, né, eles estão muito aquecidos, né, porque a despeito da parte de restaurante Tiene não está funcionando, as pessoas estão consumindo muito para casa, né, então a parte de agribusiness eu entendo que não vai sofrer, né, no limite todos sofrerão um pouco pela questão do PIB, né, mas alguns vão sofrer menos e alguns vão sofrer mais. Com certeza. E a gente tem falado muito, a gente já está até vendo lá nos nossos amigos da Ásia, uma procura grande por uma solução da ferramenta chamada Locate, que te possibilita localizar os funcionários e redirecionar, por exemplo, a uma alteração de itunerário, visto que a gente imagina que esses surtos de Covid vão reaparecer de tempos em tempos, assim, ainda por algum tempo, né? Como é que você vê isso, por exemplo, a gente sabe que no Brasil a gente não tem muito essa cultura de duty of care, né, de cuidar do funcionário nesse nível, e principalmente que isso exige um pouco de acesso à privacidade do funcionário. Como você vê a Tigre enfrentando essa situação? Olha, eu ainda não pensei sobre isso. Eu ainda não pensei sobre isso. A gente tem algumas discussões relacionadas a esse tipo de trabalho de monitoria sobre a área de vendas, né? Porque a gente tem principalmente a área de vendas que a gente fala, né? Exato. Roteirização de visita, check-in, check-out, mas esse é um ponto de vista de produtividade, né? Na verdade, de vendas, né? Não de estar em área de risco ou não. Então, enfim, não sei lhe responder. Acho que talvez seja uma nova agenda, né? A saber como vamos tratar isso. A gente está vendo que nos nossos amigos asiáticos, eles estão começando a falar bastante do assunto e um interesse muito grande, e a gente sente que isso ainda não está na agenda das pessoas, a gente aqui ainda está endereçando a agenda da crise imediata, mas é um elemento que a gente vai precisar se preocupar no médio prazo, ou seja, quando logo a gente volte a uma rotina nova, normal, a gente vai precisar ter um pouco mais de acesso, talvez, à privacidade dos funcionários em relação às suas localizações. E aí não só na hora que está no trabalho, também na hora que não está no trabalho. Quer dizer, quem a pessoa esteve no fim de semana que pode estar contaminado ou não.
Esse novo normal, eu acho que é um consenso, né? Quando as pessoas falam, eu quero que a vida volte ao normal, eu falei assim, querida, eu acho que você está com a ideia errada. Esqueça, né? A gente vai... Primeiro que a humanidade não vai sair ilesa dessa transformação cultural, né? Eu acho que se falará sobre isso que a gente está vivendo por gerações e gerações. Então, eu acho que esse impacto é cultural, sem dúvida, e do ponto de vista das relações humanas, dos meios produtivos, da questão geopolítica, eu acho que a gente entra aí num novo estágio, né, de mundo, né? Da globalização, enfim, muito ainda vai se falar e se estudar sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu concordo, e muito relacionado a você criar mecanismos e mecanismos em que você diminua o contato, né? Desde embalagens até opções remotas, e aí entra forte a questão da robótica, a localização das pessoas, como a gente protege ou isola um grupo, enfim, isso ainda vai ser algo que vai ser muito discutido. E Viviane, me conta uma coisa, e você como CFO, né? Como é que você vê que você se diferencia nesse momento e que você consegue influenciar aí os seus pares, o CEO, os principais stakeholders da organizações? Como é que você acha que você pode melhor contribuir numa situação como essa? Acho que nunca fomos tão exigidos, né? Eu acho que no momento que o caixa e confesso que o caixa vir depois das pessoas é uma atitude mais humanística, né, do que qualquer outra coisa. Na hora que o caixa, né, se fala muito, né, cash is the king, né, enfim, a gente está no centro da discussão, né, porque todas as análises, todas as discussões... Ainda tendo TI junto, que tem toda essa abordagem da transformação para o mundo digital, imagino que você esteja bem no centro mesmo. A gente realmente teve, enfim, eu não diria sorte, porque a decisão de digitalizar a companhia foi uma decisão consciente, né? Não foi sorte, né? Foi planejamento, mas assim, que bom que estávamos prontos, né? Eu penso, se a gente estivesse agora pensando como que, enfim, com uma plataforma de videoconferência que a gente tinha, por exemplo, há 2 anos, né? Enfim, então tudo isso, o nosso modelo digital de cooperação, ele é muito bom. Então, isso realmente não nos pegou de calça curta, né? Agora, a questão, né, da tesouraria do FP&A e do ponto de vista de aproveitar as subvenções que cada governo está implementando, né, e eu colocaria o tributário nesse caldeirão também. Então, essas 3 áreas, elas têm sido centrais, né, FP&A para velocidade de simulações, né, a gente tem o nosso SNOP, o nosso Forecast, a gente usa inclusive a plataforma da SAP, né, o IBP, então a gente tem rodado cenários de IBP com uma velocidade enorme, né, porque Santa Catarina abriu comércio, roda de novo, aí Rio de Janeiro fechou, roda de novo, indústria está recebendo. Vai ser a nova vida, então, porque vão ter spots, você vai poder viajar para Santa Catarina, mas não vai poder viajar para o Rio de Janeiro, aí depois vai poder Rio de Janeiro e não vai ser isso. Então, a nossa velocidade de simulação de cenários, ela tem sido espantosa, né? E a gestão do caixa e do contas a pagar e do contas a receber nesse nível diário, e principalmente considerando a nossa complexidade, isso tem sido realmente um desafio, né? Porque são situações muito particulares, né? E a questão também das legislações do governo, né? Esse país tem um programa X, esse país postergou o pagamento desse imposto, desse, então a gestão tributária disso tem sido bastante complexa também. Eu diria que a gestão tributária, dado a diversidade e claro, assim, a América Latina
tem uma estabilidade tributária grande, mas no nível que a gente está vivendo, né, você tem que todo dia ver o que é que está saindo no noticiário para saber que imposto você pode prorrogar, que imposto pode prorrogar. Então, o que você tem que aderir ao liminar, tem que aderir ao quê, né, uma data de segurança, ou seja, isso tem sido bem complexo, e é um trabalho aí a quatro mãos, né, tributário e jurídico, e do ponto de vista previdenciário também, o RH, e na parte de tesouraria, que o nível de acompanhamento, claro, toda empresa tem o seu acompanhamento de caixa, né, mas a depender do quão estressado o caixa é da companhia, você pode ficar mais tranquilo de fazer um acompanhamento semanal ou mensal, né. Nessa situação atual, qualquer companhia tem que fazer diariamente, né, então conseguir, e aí o ponto de vista de BI e Data Analytics acaba ficando muito forte, né, porque você conseguir consolidar todas essas informações praticamente em tempo real para tomada de decisão é challenge. Fundamental, fundamental. Fundamental. Olha, eu terminei aqui as minhas perguntas, enfim, eu não sei se você quer fazer mais algum comentário, foi um prazer, assim, ouvir como a Tigre está enfrentando, assim, eu vejo que estamos todos enfrentando mais ou menos da mesma forma, o que nos traz um certo conforto, todos com as nossas ansiedades do que vai mudar amanhã, né, a gente sabe o que tem hoje certo, amanhã a gente já não sabe. Acho que talvez esse é o maior aprendizado, né, dessa crise toda. Com certeza. É o vírus do mundo VUCA, eu tenho dito isso, é o vírus do mundo VUCA. Total. Bom, eu desejo a vocês muito boa sorte e conte conosco. Obrigada. Obrigada aí também pelo momento, espero ter contribuído e vamos lá, né, aprendendo. Olá pessoal, bom dia. Dando sequência ao nosso painel de conteúdo e também já aproveitando para agradecer novamente tanto ao Paulo Mendes, CFO da SAP Brasil, como o Eric Alencar, o CFO do Grupo Oncoclínicas. Eu queria começar o nosso bate-papo pedindo para eles apresentarem para a gente, contarem um pouquinho mais sobre as suas empresas, sobre as suas companhias, as suas operações, quantidade de colaboradores, localidades em que atuam, enfim. Eu acho que é legal a gente começar esse bate-papo contando um pouquinho mais para a nossa audiência, para o nosso público, sobre as empresas de vocês. Pode ser? Bem, o Grupo Oncoclínicas é um grupo que está fazendo 10 anos esse ano, lá no mês de junho. É um grupo que tem em torno de 23% do market share da oncologia privada brasileira. E a nossa missão é de vencer o câncer, é tratar os pacientes com câncer, seja através da quimioterapia, da radioterapia, ou agora, mais recentemente, através da genética e dos cancer centers que a gente tem agora no Brasil. O grupo está em 11 estados e possui agora, além dos 2 cancer centers, 60 clínicas. E é basicamente o nosso forte, o que diferencia nosso grupo não é o footprint, mas é basicamente a qualidade dos nossos oncologistas e do corpo clínico. São mais de 800 oncologistas trabalhando em prol dos pacientes. Especificamente em relação à minha responsabilidade, basicamente o que a gente tem aqui, o relatório de todo mundo que está passando aqui, são os CFOs e a parte da medicina de precisão, né? Basicamente é isso. Posso passar para o Paulo. Obrigado, Eric. Legal. Bom dia, Alexandre, Eric, todo mundo que nos acompanha hoje. Alexandre, a gente tem falado do distanciamento, né, do físico, mas aqui é o distanciamento físico, mas não social, né? Não é o isolamento social, porque a gente está super bem conectado aí com as nossas empresas, com nossas famílias,
e aqui também com esse grupo do WTC, através da tecnologia, né? Bem, a SAP, empresa alemã, tem quase 50 anos de existência, atua no Brasil já há 25 anos, e a gente atende diferentes setores da economia com tecnologia, com serviço, com venda de software, com venda de serviço, com subscrição de tecnologia. A SAP, de uns anos para cá, vem reinventando o seu portfólio, então, muito além do ERP, que foi sempre o carro-chefe da empresa durante muitos anos. A SAP hoje tem um portfólio que atende diversos segmentos, então, desde a área de Customer Experience, agora tem muito foco em e-commerce, né? Então a gente está com muito foco nisso também, desde a parte de gestão de viagens com o Concur, a parte de procurement com a Ariba, enfim, e várias outras soluções que a SAP atende já de uns anos para cá. No Brasil, a gente tem cerca de 2.200 colaboradores, um escritório principal aqui em São Paulo, estão presentes também no Rio de Janeiro, em Brasília, e temos um laboratório de desenvolvimento de software lá no sul do Brasil, na cidade de São Leopoldo, perto de Porto Alegre, onde cerca de 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, estão lá para desenvolver produtos para o Brasil, para a América Latina, e pensar em soluções em atendimento remoto também para a nossa base de clientes no Brasil. A gente se orgulha muito de ter uma base forte de clientes no Brasil, o que ao mesmo tempo que nos dá uma sensação de um orgulho, como eu falei, mas também uma responsabilidade enorme num momento como esse, saber que quase todos os segmentos estão, de alguma maneira, uns mais, outros menos, mas estão alterando a sua maneira de trabalhar e dependem cada vez mais da tecnologia. Então, sem dúvida, é uma responsabilidade grande que a gente tem de manter as coisas funcionando e conseguir atender novas demandas, ajudar os clientes a passarem por esse momento delicado que todos nós estamos passando. Antes de a gente seguir com as perguntas mais específicas que eu tenho aqui, e começar de fato o nosso bate-bola, eu gostaria de pedir a vocês que contassem um pouquinho mais para a gente quais têm sido os principais impactos, tanto na esfera estratégica, como operacional, como financeira, recursos humanos, clientes, fornecedores, de maneira geral, de maneira generalista. Quais têm sido os principais impactos que esse momento de crise tem trazido às operações de vocês? Bom, acho que a Alexandre aí e amigos, eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa lembrar, até mesmo antes de falar de finanças, é a nossa posição como liderança nesse momento, né? A gente tem um papel importante nas organizações que a gente exerce e, sem dúvida, a postura e a atuação do líder forte nesse momento é mais importante do que nunca. A gente precisa ficar atento, por exemplo, com a questão da saúde mental dos nossos colaboradores e das pessoas que fazem parte do nosso time e que estão aí em volta do nosso ecossistema dentro da organização. A SAP levanta bastante essa bandeira, não é em função da crise, mas já antes disso já vinha levantando, e a gente precisa ficar muito atento com isso. As pessoas precisam estar minimamente bem, questão de flexibilidade de horário, de entender a necessidade de cada um, a participação nas atividades de casa, com os filhos, enfim, coisas que antes talvez a gente não fazia e que também geram desgaste, são fonte de estresse, de demanda para a gente. A gente precisa ficar atento e saber atuar quando necessário, e pedir ajuda, enfim, direcionar nesse tema de saúde mental dos colaboradores. Falando um pouquinho mais de finanças, eu acredito que uma coisa, talvez vou destacar 2 pontos aqui, o Eric com certeza pode complementar aí também com a visão dele. Bom, a gente sabe, nesse primeiro ponto que eu gostaria de comentar, que é tão difícil a gente conquistar um novo cliente quanto manter a sua base de clientes, né? E nesse momento, principalmente para uma empresa que já é estabelecida e tem uma carteira grande de clientes, eu acredito que muitos de vocês aí que nos escutam também têm essa situação. A gente precisa proteger quem é nosso cliente e saber ter empatia, saber escutar os problemas e ser o mais flexível possível para poder atender a necessidade de cada um. A gente sabe que tem setores mais impactados, outros menos. A gente sabe também que tem setores que têm impacto positivo nessa hora e, portanto, a gente tem que saber
flexibilizar bastante e entender como proteger essa base de clientes. E por quê? Porque acho que uma certeza aqui, uma quase certeza, a gente pode ter de que esse momento vai passar. Pode ser que venham outras crises, pode ser que ela seja mais profunda do que a gente espera, ou mais curta até do que a gente espera. Tem tanta previsão hoje, bancos, consultorias, etc., que é difícil fazer um cenário mais fixo, mas que ela vai passar, né? E certamente vai voltar mais forte dessa crise quem tiver conseguido proteger a sua base de clientes em relação ao seu concorrente. E o segundo ponto, acho que também pensar também uma visão de longo prazo, pensar na saúde financeira da sua própria empresa, né? Eu não preciso entrar em muito detalhe aqui em relação a temas de caixa, que eu acho que está todo mundo muito focado nisso, mas também pensar em alavancagem, pensar em reestruturação de dívida, pensar em alongamento de prazo em geral, pensar em revisão de custo ou despesa ou custo que gera receita e aquilo que talvez a gente, CFO, estava esperando uma oportunidade como essa para diminuir, para cortar ou para fazer a organização enxergar de uma nova maneira. Então, eu destacaria esses dois pontos, a proteção da base de clientes, de um lado, e a saúde financeira da sua empresa com uma visão de longo prazo. Uma visão de longo prazo. Bem, aqui na Oncoclínicas, a Oncoclínicas é uma empresa de saúde. Então, exceto pelo pessoal da holding que eu pertenço e o pessoal do Centro de Serviços Compartilhados, todos eles 100% em home office, a empresa tem que continuar em suas clínicas e hospitais. Então, o primeiro impacto que houve aqui para nós é realmente a proteção do nosso paciente com câncer, que é um paciente imunodeprimido, e a proteção também de todo o corpo clínico, o pessoal de frente que fica na linha de frente na luta com os pacientes pelos tratamentos, né? Esse impacto foi relativamente grande, ele envolveu tanto uma questão operacional, de você aumentar o aparato de proteção dos pacientes e do pessoal de linha, tanto os médicos como enfermeiras, farmacêuticos, recepção, como também mudar a forma de a gente atender. Né? Então, alguns exemplos de como, por exemplo, a tecnologia ajudou, nós não praticávamos a telemedicina. A telemedicina não era sequer autorizada. E agora ela foi autorizada e o grupo já rapidamente adotou uma solução de telemedicina. Nós restringimos os visitantes para irem juntos com os pacientes e outras diversas medidas, né? Um lema que a gente usou muito aqui, porque todo mundo fala do fica em casa, e ele vale para realmente 99% da população. No nosso caso, o lema que a gente usou internamente foi: o câncer não espera 3 meses. Então, quando aconteceu esse negócio da primeira vez, veio esse fica em casa e o paciente oncológico falou: eu também tenho que ficar, e até a nossa operação diminuiu, até de uma forma assustadora, o número de pessoas que estavam indo fazer o tratamento, e continuar o tratamento é uma coisa essencial. Eu não sou médico, então não posso falar muito para o médico, mas isso é uma coisa meio óbvia, né? Então a gente fez uma campanha muito grande, os nossos médicos ficaram mais unidos, né, aos nossos pacientes de forma remota, e chegaram junto à conclusão de qual tratamento cada um deveria seguir, em casos individualizados, e hoje a empresa voltou, os pacientes que estavam em tratamento, grande parte deles voltaram a fazer os seus devidos tratamentos, né? E os nossos médicos e enfermeiras são testados regularmente, mesmo assintomáticos, para o Covid, porque a gente não pode correr o risco de ser um vetor para os nossos pacientes, além de toda a proteção EPI que eles possuem. Sobre o lado financeiro, eu acho que tem diversos papéis. O Paulo falou muito bem da questão da liderança, e essa liderança passa em todos os setores. Nesse momento de turbulência, ele geralmente olha para o diretor financeiro como uma pessoa que pode ajudá-los a sair dessa insegurança, né? Então, vai desde o pessoal de suprimentos, né, para vocês terem uma ideia, máscara está em moda, né, tem uma máscara que chama N95, o custo dela chegou a ser 20 vezes mais caro, e o nosso consumo aumentou por 20. Então a gente começou a gastar 400 vezes mais em máscara do que a gente gastava antes, e quando o pessoal pega uma linha dessa no orçamento e começa a ver que vai gastar 400 vezes mais em máscara,
o diretor financeiro dar aquele apoio e entender a importância disso é muito importante na operação. Do lado, aí cada CFO tem que olhar o seu modelo, como é que está o caixa. A diferença entre o remédio e a droga é a dose, né? A gente tem que verificar muito as questões dos investimentos, fusões e aquisições e investimentos de CAPEX, porque alguns deles podem esperar, alguns não. E aí cada empresa vai ter que ver a sua situação e verificar o que é inteligente para ela. A minha recomendação, pelo menos a linha que eu estou seguindo, isso vem até de uma escola antiga que eu tenho, não é o momento agora de correr riscos, é o momento de você ter solvência, sobrevivência e tranquilidade. Isso vai passar, então não vai ser nesses 2, 3 meses que apostas no meio de toda essa turbulência vão se pagar. Então a filosofia que a gente está tendo, a Oncoclínicas é uma empresa do grupo Goldman Sachs, e a filosofia que os nossos acionistas estão passando muito para a gente vamos ser muito conservadores. Né? Nós estamos realterando o perfil de todas as nossas dívidas para já não ter mais nenhuma dívida para vencer nesse ano de 2020. Os spreads subiram consideravelmente, mas a gente considera que isso é um seguro que tem que ser pago para garantir que aquelas empresas que vão voltar bem. Acho que um item também que eu vejo que é importante, principalmente nas empresas grandes, nós temos uma responsabilidade sobre a cadeia. Se você deixa de pagar o seu fornecedor, principalmente fornecedor pequeno, você acaba deixando ele numa situação que vai afetar toda a sua cadeia no futuro. Então, uma coisa que nós CFOs temos que trabalhar é fazer sim um colchão de caixa também, para garantir que a gente não entre nesse ciclo vicioso que está se formando, ou potencialmente se formando, com relação ao pagamento, recebimento, contas a pagar e contas a receber. Nós temos que trabalhar para ser aquele que impede esse problema de acontecer, porque daqui 3 meses, quando todo mundo voltar, as pessoas físicas e jurídicas vão se lembrar de você que no momento de dificuldade você estava lá para ajudá-los. Ótimo, ótimo, pessoal. Outro ponto importante, com certeza, é o controle das despesas. Né? Nesse momento, eu sei que isso tem sido pauta de todos. Como que vocês têm feito ou que recursos vocês têm utilizado para fazer o controle dessas despesas de maneira estratégica e de maneira inteligente, para que despesas importantes para a continuidade do negócio não sejam cortadas e, ao mesmo tempo, despesas importantes também sejam controladas? Como é que vocês têm feito isso no dia a dia de maneira estratégica e inteligente? Eu acho que cada setor vai responder de uma forma diferente. Né? Eu acompanho os relatórios que o mercado solta. Não é incomum alguns setores terem caído 70%, 80% do faturamento. Eu acho que para esses as medidas que estão sendo tomadas na Oncoclínicas não serão suficientes. Na Oncoclínicas, como o paciente oncológico continua o tratamento dele, a nossa queda de faturamento foi pequena. Ela está mais relacionada ao número de novos pacientes que vão vir, que diminuiu porque os hospitais e os diagnósticos diminuíram de forma bem significativa. Esse momento, então, nós estamos tomando mais cuidado porque a gente não sabe o que o futuro nos espera. E nós ainda não temos pretensão de trabalhar com qualquer forma de redução de quadro, não com clínicas, nós estamos trabalhando mais do que nunca. Nossa missão aqui agora é diminuir e de forma significativa gastos elegíveis, que são discricionários. Né? Então, se você tem uma reforma que pode esperar 6 meses, nós vamos segurar. Se você tem alguma frente que você consegue postergar o investimento, a gente está segurando, mais por uma questão de conservadorismo. Né? Com relação a contratar novas pessoas, o nosso presidente resolveu, ele não costuma fazer isso, mas ele falou que ele quer olhar uma a uma, a não ser que seja assistencial. Na área assistencial tem uma regra na Oncoclínicas de que, para não correr risco nenhum, a gente aceita de princípio. Mas então, a consciência com relação ao valor do dinheiro aumentou drasticamente. Mas imagino que existem setores que estão numa dificuldade maior e eu acho que eles
vão precisar tomar medidas mais contundentes. Não é o caso da Oncoclínicas e a gente não vai tomar medidas acima do necessário nesse momento. A gente também aderiu ao movimento Não Demita, que certamente muitas das empresas aí de vocês também estão fazendo parte ou estão estudando. Acho que essa realmente é a última saída. Pode ser que em algumas situações, como o Eric destacou bem, esse seja a única saída possível nesse momento, para depois voltar a recontratar, depois que a demanda voltar, etc. Mas a SAP está preservando bastante sua base de empregos agora. E acho que tem um tema fundamental aí, além da questão de ser mais cauteloso nas decisões e ver aquilo que pode esperar para depois, a gente saber alavancar a tecnologia no uso, no controle das nossas despesas, né? A SAP teve a grande vantagem de conseguir fazer o tombamento para o mundo remoto aí de home office, etc., praticamente sem nenhum problema, sem nenhuma disrupção. E acho que isso já é uma grande vantagem. A gente vê empresas que estão ainda precisando correr atrás de equipamento, de hardware, de laptops, etc. E toda a questão da tecnologia que a gente usa dentro de casa, que a gente oferece para os nossos clientes, né? Isso precisa aparecer agora mais do que nunca. Mais do que nunca a gente depende da tecnologia. E isso pode ser o grande diferencial para você conseguir tomar as decisões, executar as decisões de maneira mais rápida, nesse momento em que os encontros físicos não são possíveis, né? Então, estamos falando não só dos softwares aqui de encontros, ou de chats, ou de teleconferência, como esse que a gente está usando hoje aqui, mas estamos falando também de aplicações empresariais, para citar alguns exemplos da SAP, o uso do Ariba continua em pleno vapor para a questão de seleção de fornecedores, para a escolha de melhor preço, para sourcing estratégico, para analytics na área de compras, a questão de gestão de pessoas. Então, como é que estão as minhas pessoas, aonde eles estão, o que eles estão fazendo, como é que estão os objetivos do time, etc. Isso, pelo SuccessFactors, também a gente tem conseguido fazer de maneira passiva. O nosso data center também continua operando. Isso também é um ponto de bastante atenção. Então, acho que é por aí. Tem que ter mais cautela, tem que ter mais decisão. Cortar na carne é uma decisão muito pessoal e muito difícil de ser tomada, né? Talvez quem não é de finanças tenha a impressão que a gente acorda de manhã querendo cortar custo e vai dormir se conseguiu fazer isso e está feliz, satisfeito. E não é por aí, né? Não é por aí. A gente tem uma responsabilidade sobre o resultado, sobre balanço, sobre caixa, mas também a gente precisa do negócio, a gente precisa do top line. A gente sabe que muitas vezes um corte mal feito te prejudica não só agora, mas principalmente depois, quando tudo isso passar. Pessoal, outro ponto importante que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão, e que eu sei que está no dia a dia dos CFOs, é a questão da produtividade e da performance, né? O CFO cada vez mais tem sido o líder dessa discussão dentro das empresas. E hoje não dá para você separar o assunto produtividade e performance do momento que a gente vive hoje de home office, né? Todas as empresas obrigatoriamente têm aderido. Então eu gostaria de pedir a vocês que compartilhassem com a gente boas práticas que vocês têm vivido e visto nas empresas de vocês no dia a dia agora. Olha, eu acho que se me permite, Eric, começar, e você complementa, esse Não, do home office... Você é de tecnologia, você que vai melhor aí. Vamos lá. Tem vários aspectos aí envolvidos, né? Primeiro que quem tinha alguma resistência pessoal com isso, e eu confesso que ainda não era um adepto tão entusiasta dessa modalidade, isso se quebrou, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão de que ele pode ser tão produtivo ou também tão desgastante ou tão cansativo quanto o trabalho face-to-face, vamos chamar assim, né? Por um lado, você tira o trânsito, o que é uma grande vantagem, mas por outro lado, você ocupa esse tempo com coisas que, de repente, podem até consumir mais a sua energia do que está se deslocando aí pela cidade de São Paulo.
Então, acho que a gente tem que tentar achar um balanço muito correto aí, né? No nosso comitê de crise, que se encontra todo dia, a gente debate bastante isso e tenta instruir os gestores a acharem um balanço correto dentro da sua equipe, né? Eu tenho certeza que tem gente que está se sentindo muito mais estressada, porque o home office, de repente o seu chefe gosta de fazer um micromanagement, quer te mandar uma mensagem só para saber se você está conectado, né? Ou espera que a resposta seja mais rápida do que o normal, pelo fato de que você não pode ir no cafezinho para bater papo com alguém, né? Então, acho que tem que ter um balanço muito bem feito aí, e cada líder tem a responsabilidade de saber fazer bom uso disso, né? Acho que a gente se tornou mais eficiente, as reuniões começam na hora, e normalmente são mais focadas, isso de fato é uma grande vantagem do home office. Tem um meme que está rolando pela internet, né, de qual é o maior catalisador da transformação digital da sua companhia, se foi a visão do presidente, os times agile, ou se foi basicamente o coronavírus, né? E eu tenho certeza que o coronavírus vai mudar a forma com que a gente trabalha. No caso de uma empresa de saúde como a Oncoclínicas, isso é drástico, porque alguns médicos já estão com 50% das consultas de segmento sendo de telemedicina. E não sei quando voltar, nós somos uma indústria que tem que ter muito contato pessoal, mas o fato é que a telemedicina veio e não vai ter mais volta, né? Acho que é uma das grandes revoluções que a gente teve de trabalho digital com o Covid, mais até do que no próprio ambiente de trabalho administrativo. No caso da Oncoclínicas, eu fiquei impressionado com o centro de serviço compartilhado. Sou responsável por ele e não imaginava que o time ia ser capaz de transformar, por exemplo, toda a telefonia. As pessoas conseguem fazer toda a telefonia de casa. Nós atendemos pouco para algumas empresas, mas são 150 mil ligações por mês. E a telefonia estava começando a ter processos centralizados e a gente percebeu que contratos agora assinados de forma digital, então o trabalho digital vai muito além do home office. No caso do home office, eu tenho que concordar com o Paulo. Ele veio para o bem e para o mal também, né? Eu não tenho dúvida que muitas pessoas estão trabalhando mais, não tem mais o tempo para elas pensarem, porque está sempre disponível. Então a gente tem que achar aquele equilíbrio. Especificamente, como experiência própria, o que eu estou fazendo muito é, primeiro, evitando ao máximo reunião de mais de 30 minutos. Né? As reuniões físicas eram reuniões mais longas. Nós estamos fazendo no time, olha, vamos fazer reunião de 20 minutos, porque agora elas estão começando no tempo, ninguém está se atrasando. E todo mundo está indo direto ao ponto. Então isso está ajudando, de certa forma. E a outra coisa é estar disponível para o time. Né? Nós somos brasileiros, nós gostamos de estar junto das pessoas. Então, de vez em quando, eu ligo para o meu time só para saber se eles estão bem e se eu posso ajudá-los em alguma coisa. Mas isso acho que vem da dinâmica de cada time. Sinto agora, depois de um mês que a gente está sentindo falta, assim, muitas coisas que davam para fazer para o home office foram feitas e agora a gente precisa, por exemplo, na parte de fusões e aquisições, ter algumas questões físicas. Mas a gente vai se adaptar novamente e vamos testar os nossos limites. Ok. Pessoal, gostaria até de perguntar, aproveitando esse assunto home office, surgiu alguma despesa nova, né, algo relativo à atividade do home office que não existia antes e que passou a existir agora? Ou de repente algo mínimo, alguma despesa mínima que era irrelevante, mas pela intensidade maior do uso do home office, essa despesa ela saltou aos olhos? Teve alguma coisa nova que surgiu nesse sentido? Pode ser. Bom, eu acho que surgiram coisas que assim, são novas, mas que não são tão relevantes, né? De novo, a gente tem que pensar o que faz sentido, onde faz sentido investir nesse momento, né? Por exemplo, até no mundo de antigamente, vamos dizer assim, costumava oferecer a vacina da gripe anual para os funcionários dentro do nosso escritório, uma empresa contratada, e que ia lá num determinado dia ou em alguns dias e fazia a aplicação nos funcionários, né? Hoje, obviamente, isso não é possível, então a gente está migrando para um modelo de uma mistura de
reembolso de aplicação individual. Então, o colaborador que quer ir em determinado laboratório vai e depois pede o reembolso usando o concurso. E a segunda modalidade é o drive-thru, que a gente vai promover nos próximos dias ali no escritório. A pessoa passa de carro e toma a vacina, né? Algumas outras despesas pontuais também de capacitação para a pessoa trabalhar melhor em casa, né? Às vezes só o laptop não é 100% suficiente, e também a gente não pode exigir que as pessoas tenham uma conexão de boa qualidade em casa, né? Então, em alguns casos pontuais, a gente está interferindo e fazendo ajudas aí nesse sentido também. No nosso caso, basicamente, acho que o ingrediente principal para você conseguir fazer o remoto é a tecnologia, né? Então, houve alguns investimentos da companhia em tecnologia, numa ferramenta de telemedicina. A gente tentou buscar uma ferramenta que desse segurança da comunicação médico-paciente. Também a gente investiu na parte, tudo aquilo que você fazia à mão, fisicamente, e deixou de fazer. Então, por exemplo, contratos, né? Eu costumava assinar pilhas de contratos. Acho que nós temos até calo na mão de tanto assinar contrato. E agora a empresa entrou na forma digital drasticamente, né? Eu assino 1/10 do que eu assinava antes, isso em um mês de mudança. Ferramentas de máquinas virtuais para o pessoal que está VPN, esse tipo de coisa para o pessoal que está em casa. Então, isso daí foram os maiores investimentos. Sem contar absurdamente os investimentos que a gente está fazendo na parte de saúde para a proteção do paciente, né? E aí outra história, como eu falei, o aumento de 400 vezes, literalmente, no custo de EPIs. Toda a parte de... nosso time de genética elaborou um teste de Covid específico para os nossos médicos. Então, os nossos médicos são testados pelo próprio grupo, é uma iniciativa inédita no mundo de uma empresa de câncer fazer isso. Isso traz uma segurança enorme para o pessoal que tá sendo atendido, e esses são os custos maiores, né? E eu acredito que muitos deles vieram para sem volta, né? Nós estávamos fazendo uma reforma para aumentar o número de posições de telefonia. Todo mundo está se questionando agora por que nós estávamos fazendo isso, né? Talvez 30%, 40% do time possa trabalhar de casa de telefonia. Se 100% está conseguindo trabalhar agora, por que não 30%, 40% no futuro, né? E eu acho que, então, o tipo de gasto vai mudar. O gasto vai ser cada vez mais em tecnologia e menos em ambientes físicos e outras coisas. Pessoal, eu tenho mais 2 perguntas aqui para conduzir o nosso bate-papo. Essa é a penúltima e eu vou dividir ela em 2. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre gestão de risco. Então, se vocês estão usando alguma metodologia, como que vocês estão fazendo para medir, para avaliar melhor os riscos inerentes à operação de vocês. E a segunda parte da minha pergunta é com relação à gestão de crise. Como que vocês estão se organizando para controlar melhor os efeitos desse momento e dessa crise que a gente vem vivendo hoje? Vocês têm tido reuniões diárias de diretoria? Enfim, qual tem sido o plano de vocês de gestão de crise? Olha, se alguém tiver uma resposta precisa para isso, provavelmente assim, ela vai mudar em breve, porque o cenário é muito dinâmico, né? Muito fluido. A gente realmente está lidando com um cenário que pelo menos aí na minha experiência de trabalho de 20 e pouquinhos anos é nova, né? Eu acho que o que a gente precisa ter é tentar manter as coisas atualizadas e tentar acelerar o processo de tomada de decisão, né? A gestão de risco é uma coisa que, obviamente, assim, e talvez muitos de vocês também tenham isso, eu tenho certeza. Comitês de crise já pré-estabelecidos, protocolos de business continuity. Então, o que acontece se meu escritório não estiver disponível? O que acontece se meu data center não estiver disponível? Se alguém da liderança eventualmente não tá presente? Então, tudo isso já existe, mas é diferente de lidar com um cenário que muda a cada instante, né?
Então, assim, eu não sei se eu tenho uma resposta boa para te dar aqui. O que eu te digo é que planejar é necessário, atualizar o plano é sempre necessário, e manter a rapidez da tomada de decisão, ainda que isso envolva algum risco aí, que de repente você até não está vendo, mas certamente a velocidade é fundamental nesse momento. Eu tô super em linha com o Paulo. Acredito que o CFO é o gestor final do risco financeiro da companhia. E nesse momento, o segredo é muita comunicação, nunca é demais. Porque nós temos aqui todo dia, 6:30 da tarde, um comitê de crise. E toda vez que você tem que estar muito junto com a operação para entender as decisões que eles estão tomando, porque nem sempre eles estão a par dos impactos financeiros que isso vai ter, e você, acho que é a balança que vai trazer esse equilíbrio para a companhia, né? Então, desde investimentos em meio à pandemia, que você manda o pessoal parar, eles não entendem por quê, então você tem que comunicar para eles, explicar direito por que você está fazendo isso. E o outro item que, particularmente no Coclinics, a gente faz muito é uma comunicação diária com o conselho, né, o pessoal da Goldman Sachs, e a gente todo dia passa para eles não só fluxos de caixa diários, como simulações. E dessas simulações saem algumas decisões, como, por exemplo, que a gente teve de não ter dívida vencendo esse ano e alongar todas as dívidas possíveis por uma questão única e exclusivamente de conservadorismo. E a gente apresenta diversos cenários, alguns deles mais otimistas, aquilo que a gente acredita que vai acontecer, e alguns mais pessimistas, imaginando se o fornecedor alguns fornecedores pararem de pagar, esse tipo de situação mais improvável. Mas a grande verdade, como o Paulo disse, isso é um organismo muito dinâmico. Eu acho que o segredo é você estar junto com o seu acionista o dia inteiro e falando com ele o tempo todo, para você possa juntos chegar a uma conclusão, porque a realidade de um mês, olha, se eu pegar o relatório que eu fiz há um mês atrás e apresentar para vocês, vocês vão dizer que não faz o menor sentido hoje, tanto que as coisas mudaram de lá para cá. Então, acho que o segredo aqui é ser mais conservador que a média, não acreditar no que provavelmente vai acontecer, mas na possibilidade de alguma coisa ruim acontecer, e buscar a solvência, porque isso vai passar e não vai ser um spread de 2 pontos percentuais a mais no juro que vai fazer, nesse momento, uma empresa entrar ou sair do ramo. Então, acho que o segredo passa por aí. Pelo menos é a visão que a gente está adotando na companhia, né? Ok, pessoal, minha última pergunta para fechar o nosso bate-papo. Vocês sabem muito melhor do que eu o quanto os CFOs têm sido demandados nessas últimas semanas. E é óbvio que cada vez mais o CFO ele vem assumindo um papel importantíssimo de liderança. Como que vocês têm atuado dentro das empresas, dentro das companhias de vocês, com relação a esse papel do CFO como interconexão com todos os stakeholders da empresa? Então, como que vocês abastecem o CEO de informação? Como que vocês se comunicam com a equipe, seja a equipe de vocês, seja a equipe de terceiros? Como é que vocês têm se organizado com relação a isso? Sem dúvida, né? As pessoas estão preocupadas com a empresa, elas estão preocupadas com o trabalho delas, ao mesmo tempo elas têm preocupação com a família, em casa, os pais. Eu acho que nesse momento um dos pilares que eles olham é o pilar financeiro da companhia e o CFO representa isso. E é aí que eu repito, tem que se dar um caminho para que você possa comunicar a todo mundo constantemente do que está acontecendo. A dúvida é o pior dos caminhos, é o playground dos pensamentos negativos. Então, pelo menos na Oncoclínicas, o que a gente faz é estar comunicando de forma contundente o tempo todo, para cima, para baixo e para o lado. Especificamente, um outro ponto também que a gente está trabalhando com clínicas é deixar muito clara a responsabilidade de cada um na crise, né? Eu, como CFO, tento não também transbordar um pouco das minhas responsabilidades, garantindo que a área de operações seja o pilar de como a operação vai trabalhar, que a área médica define os protocolos e que o pessoal entenda que comigo eles vão garantir que um trabalho sério está sendo feito para liquidez, solvência e manutenção da operação da companhia.
Mas esse ponto de comunicação, para mim, acho que é a grande chave nesse momento. Concordo totalmente. Talvez compartilhar um exemplo aqui nesse sentido. A gente fez uma chamada oferecida para todos os colaboradores aí na semana passada, do comitê de crise aberto para escutar simplesmente perguntas e respostas e sugestões de todo mundo, né? E de mostrar a cara das pessoas que a gente está, não só que eles recebem o comunicado, mas que a gente está ali debatendo e muitas vezes a gente precisa da retroalimentação dos funcionários para poder tomar a decisão certa, no tempo certo. Então, acho que comunicação é fundamental e a gente tem um papel super importante nesse momento, nesse sentido da comunicação. Maravilha, pessoal. Voltamos ao vivo agora. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Eric? Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Maravilha. Pessoal, se eu puder começar aqui, e eu já aproveito para pedir alguns minutinhos a mais para a nossa audiência. O nosso evento estava previsto para terminar às 11h30 agora, e são exatamente 11h30. Então, eu vou pedir mais alguns minutinhos para a nossa audiência, para a gente poder, em 10 minutos aqui, endereçar as principais perguntas que a gente recebeu no nosso chat. Como vocês podem ter reparado também, a Viviane, ela não pôde conosco. Então, as perguntas que foram direcionadas exclusivamente para a Viviane, depois a gente conecta vocês com ela, junto com a pergunta, para que ela possa endereçar as respostas. E para a gente otimizar o tempo, eu vou juntar perguntas similares e direcioná-las tanto ao Paulo como ao Eric, ok? E eu vou começar com... Pode ser, Eric? Eu tenho aqui uma pergunta. Eu tenho uma pergunta do Arthur, da AstraZeneca, e também uma pergunta do Marcelo Fusco, que são perguntas semelhantes. Eu vou reuni-las numa pergunta só. A pergunta do Arthur é a seguinte, Eric. Falando em produtividade, vocês acreditam ser viável a cobrança dessa produtividade igual ao que era feita antes da crise? Uma vez que temos em home office diversas distrações, filhos, atividades de casa e família, faz sentido cobrar dos colaboradores a mesma produtividade que eles tinham antes? E eu junto essa pergunta com a do Marcelo Fusco, que perguntou o seguinte: para os funcionários que estejam full-time trabalhando em home office, como que vocês estão lidando com a questão de benefícios como vale transporte e combustível? Para você, Eric. Olá, pessoal. Arthur, Marcelo, espero que a família de vocês esteja bem. Muita saúde. Bem, gente, é o seguinte. Com relação a essa questão de como a gente está cobrando produtividade do pessoal, né? Assim, a visão que eu tenho é que nós estamos num período de guerra contra um vírus. E o período de guerra é um período de superação. Então, acho que não só tem que cobrar a produtividade, como tem que cobrar uma produtividade até maior do que tinha antes, apesar de todos os problemas que a gente tem. Eu acho que é um momento agora de superação. O que vai mudar muito é a forma. A gente vai ter que ter empatia para as pessoas que vão ter sintomas, para as pessoas que têm que cuidar dos filhos. Eu tenho 3 filhos, então eu sei como é que funciona. Vai ter que delegar mais, querendo ou não, nós estamos distantes. Então, mais do que nunca, as pessoas vão poder adquirir responsabilidades e também vai ter que ter as devidas ferramentas para poder medir, né? A cobrança sem inteligência, ela vira uma pura distração, né? Então, ter ferramentas de tecnologia para você utilizar e cobrar de forma milimétrica o que deve ser cobrado, entendendo o seu negócio, eu acho que faz toda a diferença também. Então, o papel da tecnologia aqui
é importante, mas sem dúvida devemos nos cobrar mais do que nunca, com uma forma delicada. Com relação especificamente não oncoclínicas, nós não cortamos nada, porque os custos que diversas pessoas estão tendo com home office também não estão sendo pagos pela companhia. Muita gente gastando para fazer uma impressão ali, gastando com uma internet mais forte, mas eu entendo que existem empresas que não vão poder se dar esse luxo. Eu acho que cada um vai ter que olhar da forma mais adequada. Maravilha, obrigado, Eric. Agora eu vou reunir aqui duas perguntas para você, Paulo. A primeira é do Ricardo Carelli, e eu vou reuni-la com a pergunta do Fernando Henrique. É o seguinte: como cadenciar as medidas financeiras de crise de curtíssimo prazo com o planejamento de médio e longo prazo? E eu reúno essa pergunta com a do Fernando Henrique, que é a seguinte: quais estão sendo as principais variáveis que vocês estão utilizando, né, e você, no caso, Paulo, previsões de curto e médio prazo? Bom, só pergunta fácil, hein, Alexandre? Obrigado por direcionar. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí desse evento conosco. Eu vou tentar responder um pouco aí, claro que o Eric fica à vontade também para complementar. Acho que o curto prazo agora nunca foi tão importante, né? A gente tem essa visão de o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo na próxima semana, e essa é a nossa dinâmica. Não dá muito para olhar para frente nesse momento. Um exemplo prático disso que eu acho que eu posso dar, a maneira como a corporação, a organização global está nos cobrando o planejamento tem sido quase que na base semanal agora, né? Então, aquela ideia de se fazer um forecast para a segunda metade do ano, com muita curiosidade, depois deixar isso congelado por um tempo e voltar a revisar daqui a um mês ou daqui a 2 meses, isso não existe mais, né? É uma coisa de bastante curto prazo e com foco em como vai ser esse mês e como vai ser esse trimestre, né? Em relação às variáveis, eu acho que a gente, de alguma maneira, já falou aqui. O caixa, em primeiro lugar, acho que depende também bastante de quão alavancado você está, qual o tamanho da dívida, qual o tamanho do giro que você precisa para a operação, né? A SAP, por exemplo, é uma empresa de tecnologia de pessoas, e não tem estoque, não tem logística, não tem, enfim, insumos, matéria-prima que a gente precisa consumir. Então, isso é um pouco mais fácil em termos de gestão de capital de giro, um pouco mais previsível, né? Mas a gestão do caixa é fundamental. E um ponto que a gente falou aí na entrevista anteriormente, mas eu queria lembrar aqui também, você tentar olhar, uma outra variável importante, você tentar olhar como é que está a sua cadeia, né? Como é que está o seu fornecedor, como é que está você e como é que está as empresas que dependem de você ou que estão no seu ecossistema. A SAP tem um ecossistema grande de parceiros que sempre caminham junto com a gente em todos os momentos. E como é que está o seu cliente final, né? Não adianta você apertar de um lado ou usar medidas diferentes de modo que a cadeia vai ficar desbalanceada. E acho que a gente tem que ter também aqui um pouco o pensamento coletivo de que se eu tenho que ficar em casa hoje, porque isso não é só para o meu bem ou da minha família, dos que convivem comigo, mas para o bem da coletividade, esse tipo de pensamento tem que funcionar também no mundo empresarial de alguma maneira. A gente tem que pensar no coletivo, e eu acho que o Eric falou muito bem aí na entrevista, tudo que a gente fizer agora vai ser lembrado daqui a 3, 6 meses, ou seja lá quanto tempo que isso durar, né? Maravilha, obrigado, Paulo. Eu vou direcionar agora uma próxima pergunta para o Eric, porque talvez eu esteja supondo errado, que a SAP adquira insumos da China, tá? Por isso que eu vou direcionar, ou insumos importados, por isso que eu vou direcionar essa pergunta para o Eric. Ela veio da Andrea.
A primeira parte da pergunta dela fala um pouquinho de hábitos de consumo na internet, que talvez não seja o caso nem da SAP e nem do grupo Oncoclínicas, mas falando diretamente de insumos. A pergunta é para o Eric, em relação às importações dependentes da China, vocês veem que teremos um movimento ou incentivos do governo para a nacionalização de alguns itens importantes para a cadeia produtiva de vocês? Eu vou deixar essa para o Eric, mas se o Paulo quiser complementar, fica à vontade também. Acho que está tendo uma lição, obrigado pela pergunta, está tendo uma lição hoje de que diversas coisas que a gente considerava commodities, numa crise elas se tornam bens essenciais, e a partir desse momento a escassez desses bens pode trazer impactos relevantes para a sociedade. Eu, trabalhando numa empresa de saúde, vejo isso absurdamente, máscaras, equipamentos de proteção, ventiladores, casos que o avião pousou nos Estados Unidos, não especificamente com Oncoclínicas, e o material ficou por lá antes de chegar na Bahia, né, que a gente viu nas notícias. Eu acredito que pode haver alguma coisa nacionalista, alguma coisa desse tipo de internalização, principalmente para a área de saúde no futuro. Não vi esse movimento ainda e não sei se... Mas seria natural algum movimento buscando alguma segurança nesse sentido, né? Nós, na Oncoclínicas, estamos trazendo muita coisa da China, as N95, as máscaras, mas a gente está trazendo diversos fornecedores ao mesmo tempo para diversificar o risco. Foi o que eu imaginei, Eric. Foi o que eu imaginei, por isso que eu direcionei para você. Eu tenho aqui uma outra pergunta, essa foi nominal ao Paulo, e provavelmente de alguém que trabalhe com tecnologia também. A pergunta veio do Luiz Carlos, exato, da Softec. Paulo, em relação ao trabalho remoto, como a SAP está avaliando o engajamento dos colaboradores para garantir a continuidade do sucesso nas entregas da SAP? Legal, obrigado, Luiz, pela pergunta. A gente tem visto até agora o engajamento permanecendo igual ou até aumentado, né? E aí estou falando de maneira em geral da empresa, da área comercial, que vende licenças ou contratos novos, e da área de serviços também de implementação. A gente conseguiu aí, e foi até surpreendente isso, a gente conseguiu, no intervalo de uma semana, fazer a migração de 100% dos projetos que estavam ativos pela nossa consultoria para a modalidade remota. Isso foi realmente surpreendente para a gente. Em algum momento a gente tinha alguma resistência, às vezes mais por parte do cliente, de querer ter um consultor do lado, etc., mas 100% disso foi migrado para o lado remoto. E uma notícia super também surpreendente e boa, né, e aí talvez sirva aí bastante para o seu caso também, da Softec, a gente conseguiu fazer o Go Live com a nossa consultoria, com clientes em geral, de 13 projetos durante a quarentena, né, depois da quarentena declarada. Então, aí de diferentes setores, de oil and gas, até mesmo da indústria automotiva, projetos que estavam em andamento e não pararam, continuaram do modo remoto e foram até para o Go Live durante esse período crítico para todos nós. O que é diferente de pensar no longo prazo, né? Engajamento no longo prazo, como o ser humano vai se comportar no longo prazo, dependendo de quando isso vai durar, dependendo de como vai ser esse tal novo normal, é difícil dizer. Eu acho que a gente reage às vezes muito bem, até com certa dose de adrenalina no começo de uma situação, que não quer dizer que no médio e longo prazo isso vai permanecer. Então é algo que a gente tem que ficar bastante atento aí para frente. Eu gostaria de fazer o seguinte, eu tenho muitas que mencionadas do geral investimentos, que a gente pode tratar diretamente com a Viviane, e eu gostaria de fechar aqui com uma pergunta que pode ser respondida tanto pelo Eric como pelo Paulo.
E é uma pergunta do André Paes, da BIC. A pergunta é a seguinte: opiniões se misturam e se confundem nesses momentos. E as informações que a gente tem aqui nem sempre são as mesmas ações que o nosso board, né, que o board das empresas teve lá fora. Entre vocês ser o local das convicções que vocês têm aqui. Oi. Não, que você deu uma boa cortada no áudio. Deixa que eu leio para o pessoal. Não sei se o Paulo e o Eric conseguiram pegar. Se eu deu uma instabilidade na internet. Eu repito aqui a pergunta do André Paes, da BIC. Então ele está perguntando isso. Opiniões e fatos se misturam e se confundem nesse momento, e as informações que temos aqui nem sempre estão alinhadas com o que as holdings de nosso grupo têm. Exemplo, PIB pelo Bacen, menos 2%, pelo FMI, menos 5,3%. O que vocês estão fazendo para convencer o board ou o grupo das convicções dos seus boards locais? André, boa pergunta. Não tenho a resposta, porque eu tentei convencer de algumas coisas e não consegui. Então, o segredo aqui está sendo a super comunicação e a humildade de mudar de opinião rapidamente, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, a gente aqui está todo dia olhando quais são as notícias financeiras e notícias como, por exemplo, que eu já adianto para vocês, porque eu estou trabalhando nisso profundamente e muitos de vocês vão começar a trabalhar, quais são os critérios para fazer uma pessoa voltar ao trabalho, quais exames que devem ser feitos. Todas essas coisas estão mudando diariamente. Eu tenho um comitê só para falar sobre esses exames e lá fora, inclusive, o pessoal está aprendendo sobre isso. Então, muita comunicação com o board, todo santo dia, um e-mail, uma ligação, muita conversa e, em cima disso tudo, uma busca incansável sobre a solvência da companhia, bastante caixa, reduzir investimento que são não desnecessários, mas que podem ser postergados por 2 meses, ninguém vai sofrer demais com isso, e comunicação. Eu acho que essa é a solução, e ter a humildade de mudar de opinião sempre. Perfeito. Talvez só complementar aí um aspecto, eu concordo super aí com o Eric. Essa crise é uma crise global, né? O vírus não escolheu nenhuma nação, nenhum tipo de pessoa, nacionalidade ou preferência. O que, para a gente que pertence a grupos globais, é uma certa vantagem, porque eu comparo, por exemplo, com o que foi aí os anos de 2014, 15, 16, que era algo específico do Brasil, né? Aquilo, sim, com gravações, com denúncias, com prisões, aquilo, sim, na minha visão, pelo menos, era muito mais difícil de explicar como é que o business vai continuar num cenário tão incerto daquele, mas aquilo era localizado, específico do Brasil. Agora a vantagem, se é que podemos chamar assim, é que é algo que pega o mundo todo, né? Mas os pontos do Eric aí continuam valendo, comunicação, mudar de opinião e tentar mostrar como é que essa crise toda se reflete no negócio no Brasil. Legal, pessoal. Maravilha. Obrigado. Não sei se o Alexandre voltou. Voltou. Para a gente partir para o encerramento agora, Alexandre. Obrigado. Não, maravilha, pessoal. Na verdade, eu que agradeço, né? Queria agradecer a Viviane por ter feito aquela gravação com a gente. Infelizmente, ela não pôde participar aqui do nosso chat. Quero agradecer ao Paulo Mendes, da SAP, e ao Eric Alencar, do Grupo Oncoclínicas. Mais uma vez, agradecer a parceria com a SAP. A gente tem feito alguns eventos bem interessantes, né? E sempre, como eu comentei, focando no conteúdo, algo que seja relevante para o dia a dia de vocês. Peço desculpas por esse pequeno atraso, mas eu acho que o conteúdo valeu a pena, e eu espero vê-los nos próximos eventos, e como eu comentei para vocês, a gente vai ter um muito interessante no dia 5 de maio, a gente fez uma jornada de monitoramento da crise, e a gente vai ter uma próxima edição no dia 5/5, das 16 às 17h30, mas todos vocês serão informados e serão convidados a participar. E da minha parte é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado.
Obrigado a Obrigado, todos, pessoal. bom dia. Obrigado. Obrigado, pessoal. dia. Saúde para todos. Obrigado, pessoal. Be a superhero.